Convidado. Vladimir Monteiro é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é Vladimir Monteiro, responsável de informação da Missão de Observação Eleitoral das Nações Unidas no Burundi, com quem vamos analisar a situação conflituosa em Bujumbura, situação nos últimos dias que já provocou pelo menos entre 2 a 4 mortos entre a polícia e manifestantes. Qual é a situação neste preciso momento? Segundo os órgãos de informação, as manifestações retomaram esta manhã da segunda-feira em alguns bairros da capital, com a polícia, as forças de segurança e de defesa de uma maneira geral a intervirem. A ideia das autoridades é impedir que os manifestantes se dirigem ao centro da cidade de Bujumbura. No centro da cidade está praticamente tudo fechado, as lojas, os bancos, a maior parte dos serviços, os transportes. É uma cidade praticamente paralisada esta manhã. E em termos de vítimas, são mesmo 2 ou 4 mortos e vários feridos? Não lhe posso confirmar, limitamos-nos ao que foi avançado pela imprensa. Alguns órgãos internacionais falam de 2 vítimas, mas uma rádio local fala de 4 vítimas, todas na sequência das manifestações deste domingo. Agora que fala numa rádio, sabemos que uma das principais rádios aí acaba de ser fechada. Quais são as razões de impedir essa rádio de emitir? As autoridades criticam o fato das rádios privadas transmitirem em direto os acontecimentos. Para as autoridades isto não ajuda. Para já desde ontem, essas 3 rádios privadas bastante populares no país foi-lhes cortado as emissões em direção ao interior. Esta manhã emitiam apenas na capital, mas no início da tarde as autoridades acabaram mesmo por fechar uma delas, a principal, a Rádio Pública Africana, cujo diretor esteve recentemente, aliás, detido durante algum tempo. Mas não há riscos dessas rádios emitirem informações de incitação ao ódio, como aconteceu na altura do genocídio de Ruanda, com a célebre rádio que incitava as pessoas ao ódio étnico? O Burundi também conheceu esse tipo de órgãos de informação no passado, rádios, jornais. Não é o caso há já algum tempo, são rádios profissionais, embora haja rádios com tendências partidárias. Aqui no Burundi, o trabalho e o que é denunciado pelo governo é que essas rádios dão muito espaço à oposição, à sociedade civil, permitindo que sejam criticados, daí essa tentativa. Para já, nós, nas Nações Unidas, pelo monitoring que temos feito, a avaliação do trabalho que temos feito em relação a essas rádios, não podemos para já dizer que haja apelos do tipo Rádio Mil Colinas do Ruanda. No quadro das suas funções de homem de informação aí na missão eleitoral da ONU, faz o acompanhamento desse trabalho com as rádios no Burundi? Com certeza, e na passada quarta-feira acompanhamos o Conselho Nacional de Comunicação e o Observatório da Imprensa Burundesa, que chegaram a um acordo em relação ao Código de Conduta dos órgãos dos jornalistas durante as eleições que vão decorrer entre maio e agosto próximo, o que é um bom passo, e ajudamos justamente na popularização desse documento. Para nós, os órgãos fazem parte dos atores que intervêm no processo eleitoral. Agora que fala do processo eleitoral e nas eleições no Burundi, que vão começar a partir de maio, junho, agosto, esses confrontos dos últimos dias estão precisamente ligados a esse processo eleitoral. Há quem esteja contra a recandidatura do presidente Pierre Nkurunziza. Sim, vamos lá ver. O Burundi começa as eleições em maio. É uma série de eleições durante 4 meses. Legislativas em maio e, como você disse, a principal, a de junho, as presidenciais. Como sabe, o Burundi foi um país que conheceu várias guerras, milhares de vítimas, a última das quais aconteceu em 93 e só foi concluída com os acordos de paz de Arusha. Ora, nesse acordo estabelece uma série de condições para a partilha do poder e a forma de governação. Em relação às presidenciais, diz esse acordo que um presidente só pode ter 2 mandatos. Foi, entretanto, elaborada uma Constituição com base nesses acordos
que também fala de 2 mandatos, mas também fala da forma como esse presidente é eleito, pelo sufrágio universal direto. Acontece que o presidente aqui foi eleito o primeiro mandato pelo sufrágio indireto. Isso quer dizer indireto pelo Parlamento, não é? A primeira vez pelo Parlamento, a segunda vez da forma direta. Os adeptos do partido no poder e do presidente dizem que ele só foi eleito uma vez, portanto pode concorrer. A oposição diz que não. Tem havido uma série de apelos, porque esse acordo da Constituição permitiu justamente que o Burundi se reconstruísse, e um dos apelos, o do secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. Ban Ki-moon, é que justamente o presidente Pierre Nkurunziza examine as consequências potenciais para o país, uma decisão em relação à candidatura. Isto quer dizer que o secretário-geral da ONU está a aconselhar ao atual presidente Nkurunziza a não se candidatar, a dizer, no fundo, que ele já cumpriu os 2 mandatos. Sim, basicamente, e ele vai mais longe. Mesmo diz numa conversa telefónica com o presidente Nkurunziza que várias vozes no Burundi e também no seio da comunidade internacional solicitaram o respeito da letra e do espírito do Acordo de Arusha, que está na base da Constituição do país. Portanto, neste preciso momento está também em Bujumbura o enviado especial do secretário-geral para a região dos Grandes Lagos, o Sr. Said Djinnit, teve esta manhã um encontro com o presidente Nkurunziza, está a encontrar várias partes para ver se cria um ambiente para que o processo eleitoral possa decorrer de forma normal. Agora que fala enviado especial, também o ex-presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, nomeado recentemente enviado especial da francofonia para os Grandes Lagos, vai estar aí nos próximos dias. Não lhe posso confirmar, mas para já a experiência do presidente Mascarenhas Monteiro será bastante útil, tanto em relação ao Burundi como em relação a esta região, onde deverão haver uma série de eleições entre 2015 aqui no Burundi, mas também 2016 na República Democrática do Congo, 2017 no Ruanda. Portanto, há muito trabalho. É uma região extremamente rica, mas com muitos problemas, e o contributo de uma pessoa experiente como é o presidente Mascarenhas Monteiro só pode ajudar a encontrar soluções para esta região. Aí, a nível mesmo da missão eleitoral das Nações Unidas, já falaram com Mascarenhas Monteiro depois dele ter sido nomeado enviado especial para os Grandes Lagos? Não lhe posso dizer, se calhar o enviado especial do secretário-geral para o Burundi, se calhar o enviado especial para a região dos Grandes Lagos, o homólogo dele, não é? Mas para já as Nações Unidas, a nossa missão trabalhará e colaborará com o gabinete do enviado especial da francofonia para os Grandes Lagos, o presidente Mascarenhas Monteiro. E enquanto cabo-verdiano é uma honra poder trabalhar com ele, poder colaborar com ele. Pois os dois, tanto o Vladimir Monteiro como Mascarenhas Monteiro, são cabo-verdianos. Pois somos. Ainda sobre esses confrontos, qual é o posicionamento da polícia e do exército nesses confrontos e a posição dos manifestantes? Na semana passada, 4 ministros da Segurança, o do Interior, da Segurança Pública, da Justiça e da Defesa deram uma conferência de imprensa e afirmaram que não tolerarão manifestações. Por seu lado, os organizadores dessas manifestações dizem que não vão arredar pé até o presidente Nkurunziza renunciar à sua tentativa de se candidatar. Aliás, ele foi escolhido este fim de semana pelo partido dele, o CNDD-FDD. Portanto, estamos nessa situação, mas o apelo das Nações Unidas é que os serviços de segurança permaneçam imparciais, não é? Em caso de manifestações públicas, e que protejam as pessoas, mas ao mesmo tempo um apelo aos manifestantes que respeitem as leis e procedimentos. Há quem diga que a polícia estaria contra os manifestantes e que o exército está a proteger a população. Não lhe posso dizer nada em relação a essa questão, mas para nós o essencial é que as liberdades sejam garantidas, mas também que é um apelo aos manifestantes que a manifestarem tudo
terá que ser feito na ordem e sem violência. Sobre essas manifestações, foi, por exemplo, preso um militante da sociedade civil que tinha apelado às pessoas a manifestarem, o Pierre Claver Mbonimpa. Sim, tivemos esta informação. Como sabe, o Pierre Claver Mbonimpa esteve também detido durante alguns meses no ano passado. Inclusive, um enviado especial de Ban Ki-moon foi visitá-lo à prisão de Bujumbura e estamos a acompanhar todos esses acontecimentos e ver como permitir que as diferentes partes chegam a um entendimento, daí a presença, como eu já lhe disse, do enviado especial para os Grandes Lagos, o Sr. Ginit, que está a trabalhar com o nosso gabinete cá para ver em que medida as Nações Unidas e outros parceiros podem ajudar. Para já, nos dias 4, 5 e 6, estamos a prever um encontro com todos os partidos políticos, a sociedade civil, para discutir esse processo eleitoral. Entre 4, 5 e 6 de maio. Exato. E como é que estão a acompanhar a questão desse movimento de refugiados que estão a sair do país para o Ruanda? Indiretamente acompanhamos, mas isso está mais entre as mãos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é o nosso parceiro cá. Participamos em reuniões conjuntas, estamos a par dessa informação. É uma situação preocupante, já se fala em mais de 17 mil pessoas que saíram do país, portanto todos estão preocupados, daí a necessidade de se chegar a uma solução, não é? Ninguém quer, como é evidente, que as coisas se derrapem como aconteceu no passado com os conflitos no Burundi, mas sobretudo no genocídio do Ruanda. Mas a ONU e de uma maneira geral as pessoas estão preocupadas com a evolução da situação? Sim, é certo, tanto mais que houve uma série de crises no Burundi de 68, 72, 93 e todas essas crises, houve assassinatos, houve matanças com base na etnia. Daí se tentar evitar esse problema, mas hoje o problema do Burundi é sobretudo político. Há 3 etnias, 2 principais, Hutus e Tutsis. Chegou-se, graças aos acordos da Arusha e várias negociações, chegou-se a um entendimento e hoje o debate deslocou-se do campo étnico para o campo político. Mas o problema é que muitas vezes há políticos que exploram precisamente a questão étnica da situação. É verdade. Procuramos acompanhar isso e o apelo é que não se deve recuar nesse sentido, não é? Vladimir Monteiro, responsável de informação da Missão de Observação Eleitoral das Nações Unidas no Burundi, era o nosso convidado.